pessoal, já dei uma grande adiantadinha aqui então, fazendo os meus botões brinco de princesa. Aqui na parte do comprimento aqui do nosso tapete, dá certinho aqui a nossa contagem de pontos, trabalhando sempre da mesma forma, fazendo os 4 pontos altos, no quarto ponto a gente trabalha o copinho, faz uma corrente, prende com um ponto baixo no mesmo pontinho, no próximo ponto, um ponto baixo, o nosso rococó, prende com um ponto baixo, sobe com uma correntinha e no próximo ponto a gente volta a fazer um ponto alto, até formar os 4 pontos altos novamente para dar início ao nosso próximo copinho. Então, aqui dá certinho pra gente poder fazer o nosso botãozinho no cantinho, tá vendo? Agora, pessoal, aqui chegamos na largura aqui do nosso tapete pra gente poder finalizar. Aqui, pra dar certo, falta um pontinho apenas. Então, vamos fazer a mesma adaptação que a gente fez aqui do outro lado na parte de baixo. Aqui na parte de baixo, a gente trabalhou o botãozinho aqui e o rococó no mesmo ponto de base. Então, o mesmo vamos fazer aqui do lado de cima, na largura do nosso tapete. Então, aqui em qualquer um desses pontos, a gente vai trabalhar o ponto aqui do nosso copinho quando a gente chega no quarto ponto. E quando a gente prende com o ponto baixo, no mesmo pontinho, a gente vai subir com o nosso rococózinho, vai trabalhar o rococó, vai prender no ponto baixo no mesmo ponto. Aí, a gente segue fazendo o restante tudo igual, tá bom? Porque aí vai dar certinho a nossa contagem de pontos aqui no nosso cantinho. Então, em apenas um, a gente faz o copinho e o nosso rococó no mesmo ponto de base, tá bom? Então, aqui estou finalizando o meu último rococó, trabalhando 3 pontos altos em cada correntinha feita. Finalizei aqui os últimos 3 pontos altos, eu prendo com ponto baixo no mesmo ponto de base. Subo com uma correntinha e, para finalizar a minha carreira, sobrou 3 pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto, então, sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui é como se fosse fazer o quarto ponto no nosso cantinho, tá vendo? Como aqui a gente já tem o nosso copinho, a gente vai abaixar aqui um pouquinho na direção dos 5 pontos altos que a gente trabalhou, aqui antes do nosso ponto alto e o nosso ponto picô. Então, bem aqui, a gente vai prender com um ponto baixíssimo para finalizar aqui a nossa carreira dos nossos botõezinhos. Então, agora eu fiz o ponto baixíssimo, eu posso puxar um pedaço maior de fio e vou cortar que os nossos botõezinhos já ficou finalizados. Aqui é só você pegar todos os rococós que a gente trabalhou e passar aqui dentro dos nossos copinhos. Eu já tinha feito isso em todos os outros botõezinhos, tá bom? Então, aqui, finalizada a nossa carreirinha dos botões, vamos dar início à nossa parte verde novamente. Então, eu vou embutir aqui essa pontinha de linha para não ter o perigo de desmanchar aqui a nossa peça, tá bom? E já volto. Então, pessoal, agora já embuti a pontinha de linha que ficou. Vamos pegar o nosso fio verde que a gente utilizou na carreira anterior aqui aos botões brinco de princesa e agora vamos fazer o efeito de folhagem novamente. Eu vou pegar em qualquer um dos meus cantinhos onde a gente tem o nosso botãozinho, tá vendo? E nele eu vou amarrar naquela argolinha que fica atrás que a gente deixou reservada. Então, aqui eu vou amarrar o meu fio com 2 nozinhos, para não ter o perigo de desmanchar aqui a nossa peça. Após amarrar o nosso fio, eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho de um ponto alto. E neste botão aqui do cantinho, vamos trabalhar um leque. Então, vou fazer mais 2 pontos altos para ficar com o equivalente a 3 pontos altos, contando com as nossas 3 correntes iniciais. Trabalho, então, 2 correntinhas e no mesmo lugar trabalho mais 3 pontos altos. Então, em todos os nossos cantinhos, nos botões dos cantos, vamos trabalhar um leque desta forma aqui. Agora, a gente vai lá no próximo ponto alto seguinte, não é aqui no ponto baixo uma correntinha, é no nosso primeiro pontinho alto que a gente tem aqui. Então, a gente vem no ponto alto e trabalha um ponto alto ficando desta forma. No próximo ponto alto, um ponto alto e no próximo ponto alto, um ponto alto. Então, agora, a gente chegou novamente no nosso segundo botãozinho. No botãozinho, a gente vai pegar aquela alcinha que fica atrás. E como a gente tem o nosso copinho e o nosso rococó aqui utilizando 2 pontos de base, vamos trabalhar 2 pontos altos aqui nessa alcinha. Então, trabalhei o primeiro ponto e agora o segundo ponto aqui na minha alcinha. Agora, eu vou laçar o fio e vou lá no próximo ponto alto, porque eu já trabalhei aqui
o ponto alto equivalente a este ponto baixo do nosso rococó, certo? Então, a gente vai lá no próximo ponto alto e trabalha aqui um ponto alto. Aqui fica meio espaçadinho, só que quando a gente trabalha a nossa próxima carreira de verde, vai juntar e fica tudo certinho, tá bom? Então, a gente trabalha novamente um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior, ficando aqui com 3 pontos altos, certo? Chegando novamente no nosso botãozinho, a gente abaixa aqui um pouco o botão, pega aqui na nossa argolinha que ficou na parte de trás e trabalhe 2 pontos altos aqui atrás dos nossos botões. Então, a gente vai fazer essa repetição a volta toda do nosso tapete. Sempre nos nossos botõezinhos, eu trabalho 2 pontos altos. Apenas nos botões dos nossos cantinhos, vamos trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ficando assim. Após fazer os 2 pontos altos atrás do nosso botãozinho, a gente vai lá para o próximo ponto alto aqui, não é no ponto baixo, é no ponto alto, e trabalho um ponto alto. Aí, a gente segue fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito na carreira anterior, ficando com um total de 3 pontos altos. Aí, a gente chega novamente no nosso botãozinho. Então, a gente pega naquela argolinha de trás que a gente deixou reservada e trabalha 2 pontos altos. Feito 2 pontos altos, vamos novamente lá no próximo ponto alto. Aí, a gente volta a fazer ponto alto sobre cada ponto alto feito na carreira anterior. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma pequena adiantada, então, por toda a volta do meu tapete e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Lembrando aqui que a gente trabalha 2 pontos altos atrás de cada um dos nossos botõezinhos. Os 2 pontos são equivalentes ao ponto que a gente utilizou no nosso copinho e ao ponto do nosso rococózinho, tá bom? Por isso que quando a gente vai fazer o próximo ponto alto, a gente pula o ponto baixo aqui e vai lá no próximo ponto alto, e no ponto alto a gente trabalha um ponto alto, ficando desta forma aqui, certo? Então, eu vou dar uma grande adiantada e já volto. Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então, na minha carreira em verde, trabalhando em todos os meus cantinhos, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. No restante, trabalhei um ponto alto sobre cada ponto alto feito, e em cada botãozinho, trabalhei 2 pontos altos. Então, sempre a gente fica com 3 pontos altos, que é um ponto alto sobre cada ponto alto feito, e 2 pontos altos nos nossos botõezinhos, tá bom? Então, já estou finalizando aqui a minha carreira. Então, fiz no meu botão 2 pontos altos, vou lá no ponto alto seguinte, trabalho um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto, e próximo ponto alto, um ponto alto. Fiz, então, 3 pontos altos, um sobre cada ponto da carreira anterior. Atrás do meu botãozinho, trabalho 2 pontos altos naquela argolinha de 3 correntinhas. Feito 2 pontos altos, vamos lá para o próximo ponto alto. E trabalho, então, 3 pontos altos, um em cada ponto alto da carreira anterior. Finalizei aqui os meus 3 pontos altos, sendo esses pontos altos um em cada ponto alto. Aqui eu já fiz o meu leque do cantinho no início. Então, venho na terceira correntinha aqui que eu iniciei e finalizo a minha carreira fazendo um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora o efeito de folhagem aqui no nosso tapete novamente. Então, eu subo com 2 correntinhas e volto aqui prendendo com um ponto baixo nas 3 correntinhas iniciais que servem como ponto alto. Então, aqui eu prendo com um ponto baixo. Prendi com ponto baixo, trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou no próximo ponto alto, desta forma, e prendo com um ponto baixo. Fiz as 7 correntes, agora eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Eu no próximo ponto alto e prendo com um ponto baixo. Novamente, trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou lá no próximo ponto alto e prendo com um ponto baixo. Vamos fazer a nossa volta toda com esse efeito de folhagens. Se aqui eu trabalhei 7 correntinhas, na próxima eu trabalho apenas 5 correntinhas na próxima argolinha. Venho no próximo ponto alto e prendo com um ponto baixo. Agora, eu trabalho 7. Feito as 7 correntinhas, venho no próximo ponto alto e prendo com ponto baixo. Agora, eu trabalho 5 novamente. Então, no meu, eu estou intercalando as minhas correntinhas.
trabalhando 7 e 5 correntinhas da mesma forma que eu fiz aqui na minha primeira carreira do efeito de folhagem. Então, caso você tenha feito todas as correntinhas com a mesma quantidade, é só você fazer aqui com a mesma quantidade também, tá bom? Então, a gente vai fazer assim em todos os nossos pontos altos, a gente vai trabalhar as alcinhas de correntinha para ficar com o efeito de folhagem no nosso tapete. Lembrando que a gente prende com ponto baixo sempre aqui no meio de cada ponto alto. Então, se aqui eu trabalhei a argolinha de 5, eu trabalho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu no próximo ponto alto e prendo com ponto baixo. Como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada por toda a volta do meu tapete e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo o efeito de folhinhas em todos os meus pontos altos. A gente fez a mesma repetição que a gente fez aqui na primeira carreira das nossas folhinhas. Eu fui intercalando 7 e 5 correntinhas. Caso você tenha feito 2 argolinhas de 5 ou 2 de 7, não tem problema, tá bom, pessoal? Eu sempre fiz um ponto baixo em cada ponto alto. Então, aqui eu finalizo aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7 correntinhas, eu vou finalizar aqui a minha argolinha no ponto baixo que a gente iniciou. Então, se você fez 2 iguais repetidas, não tem problema. Então, eu fiz aqui um ponto baixíssimo, eu vou puxar um pedacinho maior de fio e vou cortar, porque o efeito das minhas folhinhas já ficou finalizadas, tá bom? Então, eu vou embutir essa pontinha de linha que ficou aqui agora. E eu volto com o fio bege pra gente dar início à nossa primeira carreira do nosso bico, tá bom? Agora que eu já embuti a pontinha de linha que ficou, eu vou pegar aqui o Barroco Max Color fio 6. E a cor que eu vou estar utilizando aqui é o 7389. Você pode utilizar qualquer cor que combine com a cor do pelinho que você utilizou. Como eu utilizei aqui o pelinho aqui de cor cru, eu vou estar utilizando este fio aqui, que parece um bege, um marrom bem clarinho, tá bom? Pra facilitar, pessoal, que todos os nossos cantinhos são iguais, eu vou amarrar aqui dentro do cantinho, aqui é na parte da largura aqui do nosso tapete, tá bom? Então, eu vou dar 2 nozinhos para não ter o perigo de desmanchar aqui a nossa peça. Então, amarrei o meu fio com 2 nozinhos. Amarrei. Eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho de um ponto alto. E no mesmo espacinho, eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Então, vamos ficar com um total de 3 pontos altos dentro da nossa argolinha. Agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, eu não vou trabalhar aqui aumentos, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto feito, até chegar no nosso cantinho. Então, a gente trabalha ponto sobre ponto, ficando assim. E no nosso cantinho, eu trabalhei apenas 3 pontos altos. Então, aqui, eu vou dar uma pequena adiantada, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. E quando chegar no nosso cantinho, eu vou trabalhar 3 pontos altos no cantinho. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantadinha e já volto, tá bom? Prontinho, aqui eu já dei uma pequena adiantadinha e estou finalizando, chegando no meu cantinho, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui a gente trabalha ponto sobre ponto. Cheguei, então, na minha argolinha aqui de 2 correntinhas que a gente fez no nosso cantinho, certo? Aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos apenas. Então, eu fiz 1, 2 e 3. Feito 3 pontos altos, eu venho no próximo ponto alto e volto a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui fica meio repuxadinho, mas a gente vai formar um cantinho, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar sempre nessa primeira carreira aqui que eu estou fazendo em bege, um ponto alto sobre cada ponto alto feito na carreira anterior. E em todos os meus cantinhos eu vou trabalhar 3 pontos altos igual a gente fez aqui, tá bom? Como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada agora por toda a minha carreira e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando a minha carreira. Trabalhando um ponto alto aqui agora,
em cada ponto alto da carreira anterior. Então, em todos os nossos cantinhos aqui nessa primeira carreira em bege, eu fiz 3 pontos altos dentro de cada cantinho. Então, aqui no restante, é um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Finalizados aqui os pontos altos sobre cada ponto alto feito, eu venho na terceira correntinha que a gente iniciou e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Aqui agora, eu vou caminhar para o ponto do meio daqueles 3 pontos altos. Então, caminhei com ponto baixíssimo, vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. Aqui agora, no ponto do meio, eu vou fazer um leque. Então, já fiz as 3 correntinhas, eu vou fazer mais 2 pontos altos, porque contando com as 3 correntinhas iniciais, vamos ficar com um total de 3 pontinhos aqui. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo ponto, que é o ponto do meio, e trabalho mais 3 pontos altos, formando aqui um leque. Então, em todos os nossos cantinhos, no ponto do meio daqueles 3 pontos altos, vamos ter um leque dessa forma aqui, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, a gente volta a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, a gente volta a fazer ponto sobre ponto. Como aqui é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada, então, por toda a minha carreira, porque aqui a gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto feito, e quando chegar no nosso cantinho, onde a gente tem os 3 pontos altos, no ponto do meio a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, igual eu fiz aqui no primeiro cantinho, porque todos os cantinhos são iguais. E no restante é apenas ponto sobre ponto. Então, para não ficar muito repetitivo, eu vou dar uma grande adiantada, então, por toda a minha carreira e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, por toda a volta do meu tapete. Sempre nos nossos cantinhos eu trabalhei essa mesma repetição. Eu trabalhei no ponto do meio, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, ficando com o cantinho dessa forma. Aqui agora estou finalizando a minha parte reta aqui, trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui chegando no nosso último ponto, eu venho na terceira correntinha aqui e finalizo essa carreira fazendo um ponto baixíssimo. Eu finalizei, pessoal, na terceira correntinha daqueles 3 pontos que a gente fez aqui no nosso cantinho, certo? Aqui eu vou subir com 4 correntinhas. 3 para ser equivalente ao ponto alto e 1 para ser de separação. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui dentro do espaço do leque. E aqui vou trabalhar 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e no mesmo espacinho eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou ficar com um leque dentro do leque anterior. Então, eu estou finalizando 1, 2 e 3 pontos altos. Então, em todos os nossos cantinhos, vamos ter um leque desta forma aqui. Agora, trabalho uma correntinha, pulo 2 pontos altos de base. No terceiro ponto, trabalho um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com a mesma forma. A gente fez 3 correntinhas aqui para ser equivalente ao ponto alto, fez uma correntinha para ser de separação e pulamos 2 pontos de base também. Agora, eu faço uma correntinha e pulo 2 pontos altos de base. No terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque. Então, no mesmo ponto alto, eu vou fazer 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, aqui eu vou finalizar o meu leque e vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, vai ficando desta forma aqui. Agora, vamos intercalar leque, ponto alto, até chegar no nosso próximo cantinho. Então, eu faço uma corrente, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto aqui trabalho um ponto alto. Então, aqui eu intercalei, eu trabalhei um leque e no próximo um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, pulo 2 pontos altos de base. No terceiro ponto, eu vou trabalhar um leque. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, note que vamos intercalando aqui o nosso bico e vai ficando desta forma aqui por enquanto. E assim a gente vai fazendo
até chegar no nosso cantinho. Então, eu trabalho uma corrente, pulo 2 pontos altos de base, no terceiro ponto, trabalho um ponto alto. Faço agora uma corrente, pulo 2 pontos altos de base, no terceiro ponto, trabalho um leque. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma pequena adiantada até chegar no nosso próximo cantinho e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já fui intercalando aqui, fazendo leque, ponto alto, leque, ponto alto. E para dar certo aqui, pessoal, no cantinho, o meu ponto alto eu vou ter que fazer uma pequena alteração. Quando eu estiver finalizando aqui, sobrou apenas 3 pontos. Como sobrou apenas 3 pontos, eu vou fazer uma correntinha, vou pular apenas um ponto de base, no próximo ponto trabalho um ponto alto. Aí, eu vou fazer uma correntinha, vou pular apenas um ponto e vou chegar no meu espaço. Então, eu tive que fazer essa pequena alteração aqui para dar certo o leque aqui no nosso cantinho, tá bom? Então, caso você não queira que fique aqui bem pertinho do cantinho, eu vou desmanchar aqui para mostrar para vocês. Quando a gente for fazer aqui o nosso penúltimo leque, a gente não precisa pular 2, a gente pula apenas um ponto, porque aí lá no final vai ficar melhor. Então, aqui eu trabalho os 3 pontos altos, então você pode escolher o que você quer fazer aqui para dar certo o bico no cantinho. Então, eu fiz 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Agora, trabalho aqui uma correntinha. E agora, para dar certo, eu vou pular aqui um ponto alto de base, no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha, agora eu pulo os 2 pontos e chego aqui no meio do leque. Então, você pode ver o jeito que você acha que fique melhor aqui, para dar certo aqui o nosso cantinho, tá bom? Eu acho que fazendo assim fica melhor, fazendo um ponto alto antes e depois aqui do leque, ao invés de pular 2. Então, aqui eu trabalho o leque dentro de leque agora no nosso cantinho. Então, eu trabalho 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Apenas essa carreira aqui do nosso bico é que a gente precisa acertar direitinho para ficar sempre com o leque no nosso cantinho. Nas próximas não tem necessidade, porque aí vai ficar bem mais fácil. Então, agora eu faço uma correntinha, pulo 2 pontos de base e no terceiro ponto trabalho aqui um ponto alto. Faço uma corrente, pulo 2 pontos de base e agora no terceiro ponto eu trabalho um leque. Aqui, pessoal, é a largura do meu tapete. Então, eu fiquei aqui entre um leque ao outro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leques aqui na largura do meu tapete. E aqui eu estou fazendo a parte agora do comprimento dele. Então, como é uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantada aqui no comprimento, trabalhando leque ponto alto, e volto no nosso cantinho para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Então, aqui eu vou dar uma pequena adiantadinha e já volto. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, no comprimento aqui do meu tapete, fazendo leque ponto alto, leque ponto alto. Para dar certo aqui, pessoal, o nosso cantinho, eu vou ter que fazer uma pequena adaptação aqui também. Após fazer o meu penúltimo leque aqui, sobrou 4 pontos altos. Eu vou fazer uma correntinha aqui, então, e vou pular um ponto de base. No próximo ponto, trabalho um ponto alto. Aí, eu faço uma correntinha e fica sobrando 2 pontos. Então, eu laço o meu fio, chego aqui, então, no meu intervalo de 2 correntes, onde eu vou trabalhar o leque dentro do leque novamente. Então, sempre dá para você fazer alguma adaptação aqui. Nesse caso aqui no comprimento, faltou um ponto, por isso que eu pulei apenas um ponto aqui de base. Então, aqui vai ficar um pouco diferente da nossa largura, porque na largura faltou 2 pontos para dar certinho a contagem de pontos aqui exata. Mas aí, quando a gente for fazer aqui essa parte da largura novamente, vamos repetir o mesmo que fizemos do lado de baixo. Então, eu faço uma correntinha, pulo 2 pontos altos. No terceiro ponto agora, trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha. E aqui, como eu disse, eu vou repetir o mesmo que eu tive que fazer aqui na largura. Aqui, após fazer o meu ponto alto, eu pulei um ponto de base, fiz o leque e pulei um ponto de base novamente. Então, como a gente tem a mesma quantidade de pontos, tanto nesse lado da largura quanto do outro, eu vou fazer essa mesma repetição para dar certo o meu bico, tá bom? Então, aqui eu fiz uma correntinha,
vou pular um ponto apenas e no próximo ponto eu vou fazer um leque. Então, eu trabalho aqui 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, faço 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Aqui, pessoal, é o seguinte, caso você tenha feito um ponto a mais ou um ponto a menos, sempre você pode trabalhar uma adaptação aqui. A gente apenas precisa ter aqui intercalado o leque e ponto alto e sempre nos nossos cantinhos a gente tem que ficar com o leque dessa forma, tá bom? Então, aqui eu fiz o meu leque, faço uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo trabalho um ponto alto. Após fazer essa pequena adaptação aqui que eu repeti, igual a gente fez do lado de baixo, eu volto a fazer normal. Eu faço uma corrente e pulo 2 pontos altos de base agora. No terceiro ponto, eu trabalho um leque. E agora, vamos fazer essa repetição por toda a volta do nosso tapete. Na largura aqui, então, a gente já fez a nossa adaptação. Quando a gente finalizar aqui e fizer o nosso cantinho, a gente vai fazer a mesma adaptação que a gente fez aqui. Depois do ponto alto do cantinho, eu vou pular apenas um de base e vou repetir o restante tudo igual. Como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada, então, por toda a minha carreira e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui a minha primeira carreira do meu bico. Como eu disse anteriormente, eu fiz a adaptação aqui da mesma forma que eu trabalhei do outro lado. Aqui eu minguei um pontinho aqui, ao invés de pular 2, eu pulei apenas um, igual eu fiz do outro lado. Aí, quando eu for finalizar aqui no nosso comprimento, vai dar certinho aqui a nossa contagem de pontos, tá bom? Fazendo aquela adaptação que eu ensinei no comprimento do outro lado. Então, aqui eu fiz meu ponto alto, uma corrente, pulo 2 pontos de base, e no terceiro ponto eu trabalho o leque. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, após aqui finalizar o nosso leque no mesmo ponto alto de base, fica sobrando 2 pontos altos. Então, eu faço uma corrente, venho na terceira correntinha, deixando uma para ser de separação e finalizo a minha carreira com ponto baixíssimo. Caso o seu tenha ficado muito embabadado com uma corrente, você pode trabalhar apenas leque ponto alto, sem fazer correntinha nenhuma, tá bom? Porque aqui depende da tensão de pontos de cada pessoa. No meu ponto, ele encobuca, fica todo repuxadinho se eu não trabalhar a correntinha, tá certo? Então, aqui, após fazer o ponto baixíssimo, eu vou subir com uma corrente para essa corrente ser equivalente a um ponto baixo. Vou laçar meu fio e dentro do meu espaço de 2 correntinhas aqui, eu vou trabalhar o total de 12 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e para finalizar 12 pontos altos dentro aqui do meu leque do cantinho. Então, em todos os meus cantinhos, eu vou trabalhar o total de 12 pontos altos desta forma. Agora, eu não vou fazer corrente. Eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto e vou trabalhar um ponto baixo. Caso você ache necessário colocar uma correntinha antes e depois, você pode estar colocando, tá bom? Então, agora eu laço meu fio e venho para o próximo espaço de 2 correntinhas. Nos leques aqui, sem ser o do cantinho, eu vou trabalhar 9 pontos altos. Então, eu alongo aqui o meu primeiro ponto alto para não ficar repuxado. E trabalho aqui agora mais 8 pontos altos, ficando ao todo com 9 pontos altos aqui dentro do leque. Então, eu já trabalhei 3, 4, 5, 6, 7, 8 e para finalizar, 9 pontos altos dentro do leque, ficando desta forma aqui. Agora, eu venho no próximo ponto alto e prendo com um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Novamente, eu vou laçar o meu fio, vou vir para o próximo espaço do próximo leque e vou repetir 9 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos altos, eu deixo esse último e o primeiro ponto mais alongadinho. Eu venho no próximo ponto alto e prendo com um ponto baixo. Lembrando, pessoal, que se você achar que vai ficar muito repuxado, você pode trabalhar uma correntinha, tá bom? Como é apenas uma repetição de pontos, em todos os meus leques aqui eu vou trabalhar 9 pontos altos. E em todos os pontos altos eu vou fazer um ponto baixo. Quando chegar lá no próximo cantinho aqui, vamos repetir o mesmo cantinho que fizemos aqui no início. Eu vou trabalhar 12 pontos altos e vou prender com um ponto baixo aqui no próximo ponto alto, tá bom? Como é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada, então, fazendo por toda a minha carreira essa mesma repetição e eu já volto, tá bom? Prontinho, já dei uma grande adiantada aqui, então, por toda a volta do meu tapete. Em todos os meus leques aqui, a não ser o do meu cantinho, eu trabalhei 9 pontos altos. E em todos os meus cantinhos, eu fiz 12 pontos altos aqui. Então, fiz o ponto baixo aqui, no último leque, trabalho os meus últimos 9 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e para finalizar, 9 pontos altos dentro do meu leque, ficando assim. Agora, a gente fez uma correntinha servindo como ponto baixo. E é nessa correntinha que eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, eu vou puxar aqui um pedaço maior de fio, vou retirar a minha agulha aqui e vou passar ela do lado avesso para o lado direito, na direção do ponto alto aqui, que é a terceira correntinha aqui do início, tá vendo? E vou pegar essa argolinha aqui e vou passar ela pro lado avesso, ficando assim. Então, eu trouxe o meu fio pro lado avesso na mesma direção do ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui o total de 6 correntinhas. A minha primeira correntinha vai servir como um ponto baixo. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Aqui onde a gente fez 12 pontos altos, eu vou pegar aqui mais ou menos no meio, deixando 6 para cada lado, e aqui eu vou prender com um ponto baixo no meio do espaço do leque, ficando desta forma aqui por enquanto. Então, não vai mostrar do lado direito aqui da nossa peça. Como eu fiz 6 correntinhas e uma para servir como ponto baixo, a gente fica com um total de 5 correntinhas. Eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas aqui agora. Agora, eu vou vir para o próximo ponto alto e vou pegar da seguinte forma para não mostrar do nosso lado direito. Eu vou virar aqui para facilitar para a visualização de vocês. A gente tem essa laçadinha de trás do ponto alto, certo? Eu vou pegar nessa laçadinha aqui de trás que tem no ponto alto e vou pegar mais uma para ficar mais firme aqui o meu ponto. E aqui eu vou prender com um ponto baixo. Então, não vai mostrar do nosso lado direito, porque a gente tá trabalhando da mesma cor do fio, tá vendo? Então, por enquanto, eu trabalhei 6 correntes para iniciar, um ponto baixo aqui no meio do espaço de 6, entre 6 pontos altos e os outros 6, e fiz aqui 5 correntinhas e um ponto baixo no ponto alto. Aqui, pessoal, a quantidade de correntinhas depende da tensão de pontos de cada um. No meu, eu vou trabalhar 7 correntinhas agora, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Caso o seu com 7 fique largo, você pode trabalhar com apenas 6, tá bom? Agora, eu vou novamente vir aqui do lado avesso no ponto alto, vou pegar apenas nessas laçadinhas de trás que fica do ponto e vou prender com um ponto baixo. Então, assim, não vai mostrar do meu lado direito, tá vendo? Eu vou ficar com a minha argolinha atrás desta forma aqui. Novamente, trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou lá no próximo ponto alto, eu viro aqui do lado avesso, pego aqui, ó, eu vou pegar em 2 laçadinhas para ficar mais firme aqui o meu ponto baixo. E aqui eu trabalho um ponto baixo. Então, eu sempre trabalho meu ponto baixo na direção aqui do meu ponto alto, tá vendo? Aí, eu continuo seguindo essa repetição por toda a volta do meu tapete. Aqui, eu trabalho 7 correntinhas. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou lá no próximo ponto alto do lado avesso,
Pego na laçadinha de trás aqui do ponto alto e prendo com um ponto baixo. Quando chegar nos nossos cantinhos, vamos repetir o mesmo que fizemos aqui. Quando eu chegar aqui, ó, no último ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo aqui no meu ponto alto, vou fazer 5 correntinhas e vou prender aqui no meio, deixando 6 pontos aqui de um lado e 6 pontos de outro. Então, vou introduzir a minha agulha aqui no meio e vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu vou fazer 5 correntinhas e vou prender aqui no próximo ponto alto com ponto baixo. Então, todos os nossos cantinhos vão ser igual a gente fez no nosso primeiro cantinho aqui, tá? Então, vai ficar desta forma. E no restante, eu trabalho 7 correntinhas e um ponto baixo em cada ponto alto, sempre pegando pelo lado avesso. Como aqui é apenas uma repetição de pontos, eu vou fazer toda a volta do meu tapete com essa mesma repetição e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo as minhas alcinhas de correntinhas aqui na parte do lado avesso do nosso tapete. Então, aqui eu sempre trabalhei um ponto baixo no ponto alto e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Então, eu vou do lado avesso aqui no ponto alto e prendo com um ponto baixo. E, novamente, 7 correntinhas. Feito aqui as 7 correntinhas, eu vou prender na primeira correntinha feita com um ponto baixíssimo. Por isso que eu iniciei aqui desta forma com 6 correntinhas. Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, fazendo as minhas argolinhas desta forma aqui. Apenas nos nossos cantinhos é que eu trabalhei 5 correntes, um ponto baixo e 5 correntinhas. Nas demais, eu trabalhei 7 correntinhas. Lembrando que se o seu 7 ficou largo, você pode fazer com apenas 6 aqui, tá bom? Então, finalizei aqui minhas últimas 7 correntinhas. Eu vou prender a primeira correntinha que eu iniciei, que serviu como um ponto baixo, com um ponto baixíssimo. Por isso é que eu iniciei com 6 correntinhas aqui, tá bom? Então, agora eu já posso puxar um pedaço maior de fio e vou cortar, porque o nosso primeiro bico já ficou finalizado. Agora, eu vou utilizar a cor que eu comecei aqui a trabalhar os pontos pipocas, tá bom? Então, vou utilizar o laranja novamente. Então, pessoal, agora eu vou pegar o meu fio laranja, que foi o mesmo fio que eu utilizei aqui nos meus pontos pipocas, e vou amarrar na alcinha de 7 correntinhas ao lado do nosso cantinho, onde a gente tinha trabalhado 5 correntinhas, um ponto baixo e 5 correntinhas, tá bom? Eu vou amarrar aqui porque todos os nossos cantinhos são iguais. Então, ensinando pra vocês como que a gente faz o primeiro cantinho, é só você seguir a mesma repetição nos outros 3, tá bom? Então, amarrei o meu fio aqui ao lado da argolinha de 5 correntinhas. Eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao tamanho de um ponto alto. Na mesma argolinha, eu vou trabalhar um leque. Então, eu vou fazer mais 2 pontos altos, porque contando com as correntinhas iniciais, vamos ficar com 3 pontos altos. Trabalho 2 correntinhas e na mesma argolinha faço mais 3 pontos altos. Então, como eu disse anteriormente, em todas as nossas argolinhas de 7 correntinhas, vamos ter um leque desta forma aqui, tá bom? Agora, eu faço uma corrente de separação. Eu venho aqui como se fosse um ponto baixo e vou fazer um ponto alto aqui agora. Aonde a gente fez aqui prendendo a nossa correntinha aqui com ponto baixíssimo. Fiz um ponto alto, note que é na mesma direção do ponto alto aqui da carreira anterior. Faço uma correntinha. Agora, vamos trabalhar o nosso cantinho. Todos os cantinhos são iguais. Na argolinha aqui de 5 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, agora eu vou trabalhar no ponto baixo que a gente fez aqui no meio daqueles 12 pontos da carreira anterior. Então, neste ponto baixo, eu vou fazer um leque de 2 pontos altos. Feito 2 pontos altos, eu trabalho 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto baixo de base. Então, nosso leque vai ficar desta forma aqui. Agora, para finalizar o meu cantinho, na argolinha de 5 correntes, eu trabalho 3 pontos altos. Então, eu faço 1, 2 e 3. Então, note que a gente vai ficar no nosso cantinho como se fosse 5 pontos altos aqui, 2 correntes e 5 pontos altos.
Sendo esses 5 pontos, 3 na argolinha e 2 aqui sobre o ponto baixo, tá bom? Então, todos os nossos cantinhos vão ficar assim. Agora, trabalho uma correntinha e sobre o ponto baixo seguinte, trabalho aqui um ponto alto. Feito o ponto alto, faço uma correntinha. Cheguei, então, na minha argolinha de 7 correntes novamente. Aqui, eu vou fazer um leque. Então, eu trabalho 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos na mesma argolinha. Finalizado aqui o meu leque, por enquanto, está ficando assim. Faço agora uma correntinha, próximo ponto baixo, um ponto alto. Então, a gente vai fazer essa repetição a volta toda. Em todos os meus pontos baixos, eu vou trabalhar um ponto alto. E estou fazendo todos separados por uma corrente. Caso você não ache necessário fazer a correntinha, você pode trabalhar sem, tá bom? E em todas as minhas argolinhas de 7 correntinhas, eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espacinho, tá bom? Quando você chegar no seu cantinho, é só você seguir a mesma repetição que trabalhamos neste primeiro cantinho aqui. Na argolinha, a gente trabalha 3 pontos altos, sobre o ponto baixo, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e na argolinha do lado do ponto baixo, 3 pontos altos, ficando assim, tá bom? Como aqui é apenas uma repetição de pontos, então, eu vou dar uma grande adiantada por toda a volta do meu tapete e já volto, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, por toda a volta do meu tapete. Aqui, em todas as minhas alcinhas de 7 correntinhas, eu trabalhei um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E em todos os pontos baixos, eu trabalhei um ponto alto, tá bom? Os nossos cantinhos, sempre trabalhei da mesma forma do primeiro que a gente fez. Eu trabalhei 5 pontos altos, 2 correntes e 5 pontos altos. Sendo esses 5 pontos altos, 3 na argolinha de 5 correntes e 2 pontos altos aqui, que a gente fez um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos em todos os pontos baixos. Ficando com 5 pontos altos, 2 correntes e 5 pontos altos desta forma aqui. Então, estou finalizando aqui. Fiz o último leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente, um ponto alto no nosso próximo ponto baixo. Agora, para finalizar, faço uma correntinha, venho na terceira correntinha que a gente iniciou e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do nosso leque aqui. Chegando no meio do nosso leque, eu vou subir com 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. Vou laçar meu fio e vou trabalhar aqui dentro do mesmo espaço, mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, aqui, vamos ficar com um leque dentro do leque anterior, ficando desta forma aqui. Agora, trabalho uma correntinha. E ao invés de fazer um ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixo no próximo ponto alto. Vai ficando assim. Aqui, como é o nosso cantinho, a gente vai fazer uma pequena alteração. Eu vou trabalhar 2 correntinhas ao invés de fazer só uma. Vou laçar meu fio e vou pular o primeiro ponto alto. No segundo ponto, trabalho aqui um ponto alto ficando assim. Laço meu fio no próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Ficamos aqui, então, com 4 pontos altos minguando o primeiro ponto aqui. Na argolinha de 2 correntinhas, vamos trabalhar 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espacinho. Então, aqui a gente vai ficar com um leque desta forma aqui, de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Agora, vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Como aqui a gente minguou um ponto do início, vamos minguar um ponto aqui do final. Então, aqui no nosso cantinho agora, vai ficar desta forma aqui. Vamos ficar ao todo com 6 pontos altos, 2 correntes e 6 pontos altos desta forma. Como aqui é o nosso cantinho, eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto baixo no nosso próximo ponto alto. Então, todos os nossos cantinhos vão ser iguais a esse cantinho aqui. Agora, eu vou voltar a trabalhar apenas uma correntinha.
Cheguei, então, no meu leque. Eu vou repetir leque dentro de leque. Então, eu vou fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, em todos os meus leques, eu vou trabalhar um leque dentro do leque anterior. Agora, eu faço uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Faço uma correntinha, no próximo leque, vou fazer leque dentro de leque. E assim vamos fazer por toda a volta do nosso tapete. Em todos os nossos leques, vamos fazer leque dentro de leque. Após fazer o leque, vamos trabalhar uma correntinha e um ponto baixo no nosso próximo ponto alto. Uma correntinha e vamos repetir de novo o leque dentro de leque. Quando chegar no nosso próximo cantinho, é só repetir o mesmo cantinho que a gente fez aqui no início, tá bom? E lembrando que quando você for chegar no seu cantinho, após fazer aqui, ó, o ponto baixo, após trabalhar aqui o leque dentro de leque, a gente vai fazer uma correntinha e um ponto baixo. Quando a gente for iniciar aqui o nosso cantinho, a gente trabalha 2 correntinhas e um ponto alto aqui no segundo ponto alto. Aí, a gente faz ponto sobre ponto, quando chegar aqui no meio, a gente faz 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E volta aqui fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto feito, e a gente não vai trabalhar o último ponto. Aí, você faz 2 correntinhas e um ponto baixo. Aí, após fazer o ponto baixo, você volta a trabalhar uma correntinha. Então, é só você repetir o mesmo que fizemos aqui no início, tá bom? Então, como é apenas uma repetição, eu vou dar uma grande adiantada por toda a minha carreira e já volto. Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada então, fazendo toda a mesma repetição que eu expliquei anteriormente. Dentro de cada leque, vamos fazer um leque dentro do leque anterior, ficando desta forma. E em cada ponto alto, eu trabalhei um ponto baixo. Os nossos cantinhos, eu sempre trabalhei a mesma repetição do primeiro cantinho que a gente fez juntos, tá bom? Então, vou prender aqui, depois o leque dentro de leque, fiz uma correntinha e vou prender com ponto baixo no próximo ponto alto. Faço uma correntinha e finalizo na terceira correntinha que a gente iniciou, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a última carreira do nosso tapete. Caminho com ponto baixíssimo até chegar no meio do nosso leque. Chegando aqui no meio do nosso leque, eu vou subir com 3 correntinhas e vou fazer aqui mais 10 pontos altos. Ao todo, contando com as correntinhas iniciais, vamos ficar com um total de 11 pontos altos aqui dentro deste leque. Então, já tenho 3 contando com as correntinhas iniciais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e para finalizar, 11 pontos altos aqui dentro do meu leque, ficando desta forma. Caso o seu com 11 tenha ficado muito grande, você pode fazer com 9, igual a gente fez nessa carreira aqui em bege, tá bom? Agora, eu vou trabalhar uma correntinha e vou lá no ponto baixo e vou prender com um ponto baixo, ficando desta forma aqui. No nosso cantinho, eu vou trabalhar uma correntinha aqui apenas. E agora, eu não vou minguar um ponto. Eu venho já no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto, ficando desta forma. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. E vou trabalhando aqui um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior, até chegar no nosso espacinho de 2 correntinhas. Então, aqui no nosso cantinho, por enquanto, eu já trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Na argolinha aqui de 2 correntinhas, eu vou fazer agora 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Feito 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou voltar no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui dentro do espacinho de 2 correntinhas, eu trabalhei 3 pontos altos, uma correntinha apenas e 3 pontos altos, ficando assim. Agora, eu volto a fazer um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. E vamos fazendo assim até chegar no nosso último ponto alto aqui. Então, aqui a gente faz ponto sobre ponto. Vou finalizar e vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Então, aqui, pessoal, no nosso cantinho, vai ficar desta forma aqui.
trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto da carreira anterior. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou prender no ponto baixo seguinte com um ponto baixo. Todos os nossos cantinhos ficará dessa mesma forma. Caso o seu fique repuxado, você pode fazer duas correntinhas aqui, tá bom? Antes e depois do nosso cantinho. Então, após fazer o ponto baixo, eu vou trabalhar uma correntinha e dentro do próximo leque, eu vou trabalhar 11 pontos altos novamente. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e para finalizar 11 pontos altos aqui. Caso o seu com 11 tenha ficado muito largo, aí você faz igual eu expliquei anteriormente, você pode trabalhar apenas 9, tá certo? Então, feitos 11, eu vou trabalhar uma correntinha e vou prender com ponto baixo no próximo ponto baixo. Lembrando que se você também não tiver necessidade de colocar a correntinha antes e depois aqui, você não precisa, tá bom? Depende da tensão do seu ponto. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, eu vou trabalhar aqui sempre em cima de cada ponto baixo, um ponto baixo, e dentro de cada leque eu vou fazer aqui 11 pontos altos. Nos nossos cantinhos, vamos repetir o mesmo que fizemos no primeiro cantinho, tá bom? Então, como aqui é apenas uma repetição de pontos, eu vou dar uma grande adiantada, então, por toda a volta do meu tapete e já volto pra gente finalizar ele juntos, tá bom? Prontinho, pessoal, já deu uma grande adiantada, então, repetindo o mesmo biquinho. Em todos os meus leques, eu trabalhei 11 pontos altos. E no nosso cantinho, eu fiz a mesma repetição que expliquei no primeiro, tá bom? Então, aqui, fiz meu último biquinho com 11 pontos altos, trabalho uma correntinha, venho no ponto baixo, faço um ponto baixo, trabalho novamente uma correntinha e finalizo na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, vou fazer outro ponto baixíssimo, apenas para firmar mais aqui o meu ponto. Eu vou dar uma puxadinha maior no meu fio e vou cortar, porque agora é só embutir as pontinhas de linha que ficou, que o nosso tapete brinco de princesa já está finalizado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês consigam fazer. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!